Olá pessoal, eu sou o Marcos Rocha do canal Marketing em Tempos Modernos. E em tempos modernos nós vivemos em uma sociedade do consumo e obviamente entender o comportamento de compra e consumo é um grande desafio para qualquer tipo de empresa, principalmente porque as empresas que têm uma grande competitividade necessitam entender o comportamento de compra e consumo para de alguma forma antecipar, né, os desejos e necessidades desses consumidores. Nesse sentido, o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, que é um cara que eu admiro muito, é meu grande amigo Hélio Junqueira. O Hélio é pesquisador, né, na área de comportamento de compra e consumo. O Hélio tem uns cursos incríveis de comportamento de compra e consumo, inclusive eu quero fazer um. Eu até estava perguntando para ele outro dia, né, quando vai ter o próximo curso, mas é uma pessoa que você para ouvir ele falar de comportamento de compra e consumo e nota uma magia nisso, né? O tema fica mais interessante, mais envolvente, você quer saber mais. Então conversar com ele é uma delícia e ele gravou o vídeo pra gente, que é uma honra, né? Isso foi muito legal ele ter aceito esse convite. Nós trabalhamos já juntos em algum momento das nossas vidas, nos tornamos amigos e hoje ele está aqui no canal Marketing em Tempos Modernos para falar um pouco de comportamento de compra e consumo. Hélio, esse canal é seu, seja muito bem-vindo, parabéns pelo seu trabalho. É uma honra realmente ter você aqui para falar de comportamento de compra e consumo. Vamos a isso. Forte abraço, amigo. Olá, eu sou Hélio Junqueira, professor e pesquisador em ciências do consumo, comportamento de compra e consumo, Consumer Insights. É uma alegria muito grande ter recebido esse convite do meu amigo Marcos Rocha para falar aqui alguns minutos com vocês sobre esses temas aos quais eu tanto me dedico nesse momento do canal Marketing em Tempos Modernos. O consumo. O consumo hoje é um grande definidor da sociedade em que vivemos. Muito mais do que uma sociedade de produção, de uma sociedade de produtores, nós vivemos hoje numa sociedade de consumidores, ou seja, numa sociedade de consumo. Isso significa dizer que o consumo pauta, o consumo desenha, o consumo define uma série de relações, uma série de formas como cada um de nós se relaciona consigo mesmo, com sua identidade e com as suas construções sociais em torno dos seus grupos de referência, da sociedade em que vive e também na sua relação com o meio ambiente, especialmente nesses contextos de aquecimento global, de pandemias que temos vivido na contemporaneidade. O pesquisador de consumo, o cientista do consumo, o departamento de pesquisa de consumidor tem para si essas preocupações como centrais. Entender o consumidor, antever as suas necessidades, compreender as suas demandas, muitas delas ainda sequer percebidas pelo próprio cliente, mas que estão lá, de maneira latente, de maneira potencial e que devem ser convertidas em soluções. Soluções de produtos, soluções de experiências, de serviços, de processos, enfim, algo que deva ser convertido em possibilidades de consumo como expressão, consumo como satisfação de necessidades e de manifestações sociais, coletivas e privadas. As empresas hoje em dia dedicam grandes volumes de recursos, grandes investimentos de pessoal, de equipamentos, de ferramentas para acumular, reter, montar grandes bancos de dados e ser capaz de extrair desses bancos de dados informações significativas sobre desejos, expectativas, vontades, ansiedades, medos de clientes que possam ser convertidos em soluções. É esse o nosso objetivo, é isso que faz o estudo do consumidor dentro de marketing e dentro de negócios. Nós trabalhamos não só com perspectivas econômicas, recursos financeiros, capacidade de compra, classe social, mas incorporamos todas as possibilidades de conhecimento que vêm da sociologia, da psicologia social, para entender esse cliente. O nosso trabalho se desdobra
desde a previsão de necessidades, passa pela jornada de compras, que é quando o cliente descobre as suas necessidades, pesquisa valores, compara alternativas, enfim, até que ele chega realmente, finalmente, a uma decisão de comprar algo, um produto ou um serviço. Mas nosso trabalho não se esgota aí. Na verdade, nós continuamos acompanhando, seguindo, investigando, monitorando esse cliente para saber o que ele faz, como ele usa, ou como ele descarta, ou como ele não usa aquilo que ele comprou. Por quê? Qual o motivo desse produto ter sido não incorporado ao seu consumo, ter sido descartado? Tudo isso faz parte de uma cadeia de alimentação, de retroalimentação, de informações que fazem com que os nossos produtos possam ser cada vez mais relevantes, mais significativos e mais interessantes para os nossos clientes atuais ou potenciais. Nesses momentos, você deve estar se perguntando, e nesses momentos de crise, como ficamos? De fato, um momento como esse que nós estamos vivendo agora coloca em xeque quase tudo aquilo que a gente conhecia, quase todas as informações acumuladas sobre o comportamento do consumidor. O cliente hoje muda, o consumidor muda, todos nós mudamos frente a um contexto de pandemia, de isolamento social e de limitação à nossa capacidade de circulação, de movimentação. Claro que nós estamos vendo muitas mudanças no dia a dia de todos nós. Passamos a usar muito mais o e-commerce, passamos a comprar em mercados de proximidade, estamos muito mais preocupados com higiene, limpeza dos nossos corpos e do nosso ambiente, estamos mais em casa, estamos vivenciando o nosso ambiente doméstico, estamos trabalhando de uma maneira diferente. Tudo isso, provavelmente, com muita segurança, vai de alguma maneira impactar o nosso comportamento como consumidores amanhã ou no pós-pandemia. Para nós, para os pesquisadores, para as empresas, para os estudiosos do consumo, a pergunta é: de que maneira essas mudanças ou essas situações momentâneas vão nos impactar de uma maneira duradoura? De que maneira nós seremos diferentes? De que outras pessoas seremos? Seguramente, nem tudo voltará a um conhecido, a um ambiente conhecido. Muitas das alterações serão incorporadas nas nossas cotidianidades. Esse é um trabalho desafiador, esse é um trabalho interessante, esse é um trabalho mobilizador, mas acima de tudo é um trabalho necessário. As empresas, as corporações, o varejo, todos nós vamos ter que nos estar preocupados em prever, entender, projetar possibilidades de novos hábitos e de novos comportamentos do consumo. Você veja, então, é esse o nosso campo de trabalho. Estar sempre ligado, estar sempre acompanhando, monitorando, conectando e, principalmente, dialogando com um cliente que muda sempre. Nós todos somos seres mutantes o tempo todo. Entender isso e prever soluções para todas essas modificações fazem parte do nosso trabalho cotidiano como estudantes e analistas do consumo. Claro que o assunto é bastante vasto e eu teria grande prazer e grande satisfação em poder conversar com vocês em outro momento, aproveitando, aprofundando um pouco mais o que a gente pode explorar nessa área tão dinâmica e tão interessante como é a do comportamento do consumidor. Por ora, cuide-se muito bem e logo na certeza de que poderemos nos rever ao vivo e a cores para celebrar novos tempos, novas possibilidades e novas relações de produção e consumo. Até então.